Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais dramáticas e poderosas da Bíblia. A escravidão de Israel no Egito. É uma jornada que começa com esperança e refúgio, mas que desce às profundezas do sofrimento antes de revelar a mão poderosa de Deus. Tudo começou com uma busca por vida. Fugindo da fome em sua terra, a família de Jacó, os israelitas, chegou ao Egito. Eles foram acolhidos por causa de José, o filho que se tornara governador e salvador daquela nação. O Egito, que antes era uma promessa de sustento, tornou-se o lar deles, um lugar de refúgio e prosperidade. Mas o tempo passa, e a memória humana é curta. José morreu, seus irmãos também. Uma geração inteira se foi, e com ela, a gratidão e a aliança que uniam o Egito e Israel se perderam. Um novo faraó subiu ao trono, um rei que não conhecia José, nem a história de como seu povo fora salvo. Para ele, os israelitas não eram mais uma família abençoada de convidados, mas uma ameaça crescente dentro de suas fronteiras. A promessa de Deus a Abraão estava se cumprindo de forma visível. O povo se multiplicava rapidamente. Eles cresciam em número, em força e em presença. Mas o que era uma bênção aos olhos de Deus tornou-se um motivo de medo para o faraó. Ele olhava para aquele povo numeroso e pensava: e se houver uma guerra, eles podem se unir aos nossos inimigos e lutar contra nós. O medo é um péssimo conselheiro, e neste caso, ele gerou opressão. A hospitalidade deu lugar à escravidão. Para controlar Israel, o faraó impôs trabalhos forçados. Os israelitas foram transformados em escravos, obrigados a construir as cidades-celeros de Pitom e Ramessés. A vida se tornou amarga. Seus dias eram preenchidos com um peso de cargas pesadas, moldando tijolos de barro e palha sob o sol escaldante do deserto. O refúgio havia se tornado uma prisão a céu aberto. O dia começava com dor e terminava em exaustão. Eles não eram mais hóspedes, eram propriedade, mas algo surpreendente aconteceu. A Bíblia nos diz que, quanto mais os egípcios os oprimiam, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam. A opressão, projetada para contê-los, parecia apenas fortalecer a promessa divina. A mão do homem não conseguia parar a mão de Deus. Vendo que o trabalho forçado não era suficiente, o medo do faraó se transformou em crueldade absoluta. Ele decidiu atacar a fonte do crescimento de Israel. Os nascimentos, ele convocou as parteiras hebraicas, Sifrá e Puá. Eles deu uma ordem secreta e terrível. Quando ajudassem as mulheres israelitas a dar à luz, se fosse um menino, deveriam matá-lo. Se fosse uma menina, poderia viver. Era um plano de genocídio silencioso, escondido nos quartos de parto. Mas as parteiras temeram a Deus mais do que temiam ao faraó. Em um ato de coragem e desobediência civil, elas preservaram a vida dos meninos. Quando o faraó as questionou, elas disseram que as mulheres hebreias eram mais vigorosas e davam à luz antes que pudessem chegar. Deus viu a fidelidade daquelas mulheres e as abençoou. Quando o poder humano se levanta contra os planos de Deus, a obediência fiel se torna a maior forma de resistência. Frustrado e furioso, o faraó abandonou os planos secretos e emitiu um decreto público para que todo o Egito o cumprisse. A ordem era clara e brutal. Todo menino hebreu recém-nascido deverá ser lançado no rio Nilo, o mesmo rio que era a fonte de vida do Egito, que irrigava suas plantações e garantia sua sobrevivência. Agora se tornaria um túmulo para os filhos de Israel. Imaginem o terror. O choro das mães ecoava pelas vilas de escravos. O medo se espalhava como uma praga. A esperança parecia afundar junto com seus filhos nas águas do Nilo. O povo de Israel estava esmagado, impotente, e durante esse tempo de dor indescritível, parece que houve um profundo silêncio de Deus por anos, talvez décadas. Não houve profetas, nem milagres, nem sinais visíveis de livramento. A opressão só piorava. Mas precisamos entender algo crucial. O silêncio de Deus nunca é ausência. Era um tempo de preparação. A escravidão estava revelando uma verdade fundamental. Israel não poderia se salvar sozinho. Eles não precisavam de uma reforma ou de melhores condições de trabalho. Eles precisavam de um libertador.
precisavam de um milagre. E foi, no fundo desse poço de desespero, que algo mudou. A Bíblia diz que, depois de muito tempo, os israelitas gemeram por causa da escravidão. E clamaram. Seu clamor por socorro subiu da terra e chegou até Deus. Esse é o ponto de virada da história. O sofrimento se transformou em oração. O gemido se tornou um clamor. E então, lemos 4 das frases mais importantes de todo o livro de Êxodo. Deus ouviu o gemido deles. Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu a opressão dos israelitas. E Deus conheceu as suas dores. Ouvir, lembrar, ver e conhecer. Essas 4 ações divinas mudam tudo. O céu havia respondido ao clamor da terra. Naquele momento, nada parecia ter mudado para os escravos. Os chicotes ainda estalavam. Os tijolos ainda precisavam ser feitos, mas no reino espiritual, a engrenagem da libertação já tinha começado a girar. Deus não se esqueceu de sua promessa. Ele estava prestes a agir de uma forma que abalaria o maior império do mundo. A história da escravidão não era o fim, mas o cenário preparado para um dos maiores atos de salvação de toda a história. É importante perceber que o sofrimento no Egito teve um propósito. Não foi apenas dor sem sentido. Foi um tempo de formação. Ali, Israel deixou de ser apenas uma grande família e se tornou um povo, uma nação. Eles foram forjados na mesma fornalha de aflição, unidos pela dor compartilhada e pela esperança de um futuro diferente. Deus estava moldando a identidade deles antes de lhes conceder a liberdade. Porque um povo sem uma identidade forte e unificada não consegue sustentar a liberdade que recebe. Então, o que a escravidão no Egito nos ensina hoje? Ela nos mostra que Deus vê a injustiça, mesmo quando ela parece acontecer longe dos olhos do mundo. O sofrimento humano não é invisível para Ele. Nossas lágrimas não são ignoradas, e nosso clamor não é em vão. Deus age no tempo perfeito, e quando Ele se levanta para libertar, nenhum império é grande demais, nenhum faraó é poderoso o suficiente para impedi-lo. A escravidão preparou o palco, o clamor do povo abriu os céus, e a libertação estava a caminho, na forma de um homem chamado Moisés. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou você, deixe seu like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal, para não perder os próximos capítulos desta incrível jornada de fé e libertação. Até a próxima!